Agora vamos conhecer uma história de sucesso de um homem que, usando de muita criatividade, saiu da condição de lavador de pratos nos Estados Unidos para empresário. Jota Abusaf, conhecido como Jota Mais, já esteve em vários programas de TV e até personagem de novela ele já inspirou. Na próxima semana ele marca presença no programa da jornalista Fátima Bernardes. Mas hoje, Jota Mais conta um pouco mais da sua vida para os internautas do RBV News. Bom dia, Jota. Eu queria que você fizesse um resumo da sua chegada nos Estados Unidos, como que você chegou a ser empresário e autor de livro. Bom, na verdade eu saí de Campo Grande em 93, né, crise econômica, confisco do dinheiro, presidente Collor confiscou todo mundo e as pessoas que até estavam empregadas perderam seus empregos porque os empresários não tinham como manter o salário de seus funcionários. E eu fui um desses casos. E acabei vendendo um carro que eu tinha e achei por que não morar nos Estados Unidos, tentar, arriscar. E fui para os Estados Unidos sem saber falar uma frase em inglês. Aliás, eu falava uma: o cachorro mordeu minha perna. The dog eco my pernation. Era o que eu sabia falar em inglês. E cheguei em Miami com $450 no bolso. Tentei emprego lá e consegui uma dica para ir para Orlando. E lá em Orlando comecei a trabalhar como lavador de pratos. Lavei pratos, cortei grama, destupi vaso sanitário, fiz de tudo. Dormi na rua por algumas horas na minha quarta noite dos Estados Unidos. Foi uma aventura realmente, que felizmente deu certo. Para muitos não dão, mas no meu caso, felizmente deu certo. Você foi com a cara e com a coragem. Foi para tentar mesmo fazer a vida lá nos Estados Unidos. Olha, na verdade, o brasileiro não é imigrante, né? Eu nunca pensei em sair daqui para ir viver nos Estados Unidos. Eu pensei em passar uma temporada e depois disso regressar para cá, porque minha família é daqui, meus amigos são daqui. Só que as coisas foram dando tão certo e eu acabei ficando, e dia 23 de setembro estou completando 20 anos nos Estados Unidos. E nesse tempo todo, antes de você chegar a ser empresário, autor de livro, tem alguma história engraçada, que hoje é engraçada, mas que talvez na época não tenha sido tão engraçada, que aconteceu com você? Olha, tem inúmeras, mas uma delas foi assim, aonde que eu comecei a decidir que eu poderia fazer alguma coisa melhor, né, e poderia correr para uma outra ponta, uma outra perspectiva. Eu já trabalhava na cozinha de um restaurante, quem trabalha em restaurante sabe como é difícil, e eu comecei como dishwasher, né, lavador de pratos, de 9 da manhã às 2 da manhã, os 7 dias da semana. Só que eu quis aprender também a fazer pudim, ajudar o cozinheiro, e aí eu fui crescendo, de $4 a hora, saí do restaurante ganhando 11, isso em 11 meses e 26 dias. E só não deu 2 anos porque um dia eu estava servindo o buffet e um senhor perguntou: esse pudim aí é fresco? Eu falei: olha, quem fez não é fresco, eu garanto que o senhor vai gostar. Ele falou: quem fez? Eu. Aí ele falou: rapaz, eu estou precisando de uma pessoa comunicativa para ser motorista. Você não quer ser motorista da minha empresa? E eram 6 vans, 6 meses depois eu virei gerente dele. Aí ele montou a empresa em Miami, 2 anos depois, e eu fui gerenciar a empresa dele e fiquei por lá. E estou lá 18 anos em Miami. E acabou dando certo. E muitas coisas que aconteceram nessa trajetória, né, que me possibilitaram de alcançar aí esse sucesso. E a história de virar personagem de novela? Olha, como aconteceu isso? Não, essa é fantástica. É daqueles dias que vão ser sempre memoráveis, né? Mas começou assim com um ruído na comunicação. 15 para meia-noite eu chego em casa exausto, trabalhando todos os dias, de 4 da manhã, pegando as pessoas no aeroporto com aquela famosa plaquinha. E chego em casa exausto, toco o telefone Rio de Janeiro. E quando você conhece a pessoa, você imediatamente sabe pela voz. Mas eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. E ela é acriana. E era uma voz super, com sotaque carioca. Por favor, eu queria falar com o Jota. Perfeitamente, é ele. Oi, Jota, tudo bem? Aqui quem está falando é Glória Pérez. E eu entendi Carla Pérez. Eu falei: oi, Carla Pérez, eu sou a nova moreninha do Tchan. E desliguei o telefone na cara da novelista Glória Pérez. Você não acreditou que a autora da novela nem passou pela minha cabeça que a Glória Pérez ia ligar para mim 15 para meia-noite. E aí, 30 segundos depois, ela ligou rindo, falou: não, você não entendeu, aqui é da novela, na novelista Glória Pérez, novela O Clone. A senhora me perdoa, quem me indicou, você foi o pessoal da Xuxa, Alex Lerner, tá. E aí eu a conheci, ela foi para lá. E o fato muito curioso, eu já estava me estabilizando nos Estados Unidos, já estava lá há 8 anos, né, já com a minha empresa mesmo, e eu fui levar ela para um shopping. E ela, no caminho do shopping, falou: Jota, olha que coisa interessante, hoje eu conheci uma arrumadeira mineira. Eu falei: dona Glória, mineiro e capim dá em tudo que é lugar. A senhora fica tranquila, porque o que tem de mineiro nos Estados Unidos é um negócio impressionante, né? Ela deu risada.
E a caminho do shopping teve um acidente. E eu tive que pegar uma rodovia paralela alternativa. E caí numa rua chamada Rua 79. Que nessa época existia o prédio da imigração em Miami. E tinham mais de 200, 300 pessoas em fila indiana. E ela olhou aquele movimento e falou, o que que é isso? Eu falei, gente que veio regularizar a sua situação, gente que casou com americano, gente que veio pedir extensão de visto, gente que quer ficar legalmente nos Estados Unidos. Aí ela pediu para eu contar a minha história. E eu contei minha história para ela, ela achou interessante. E quando nós chegamos no shopping, ela começou a ficar nervosa e falou assim, estou tendo ideias. Foi perfeitamente. Me ajuda, me leva lá no prédio da imigração e vamos começar a entrevistar as pessoas para perguntar qual é essa de sonho americano. Por que as pessoas largam dos seus países e vêm morar nos Estados Unidos? Bom, ela ligou para o Jaime Monjardim. No outro dia, o diretor Monjardim chegou em Miami, eu conheci, contei minha vida para ele também, achou fantástico. E 6 meses depois surge a novela América. E eu fui brindado com o J. Abdala, que o Roberto Bonfim fez, né, o personagem. Muito legal, contando a minha história de vida, que saiu do Mato Grosso do Sul e foi para os Estados Unidos, todas as minhas fases, tudo que eu passei aqui. Eu tenho uma mágoa na novela, né? Deveria ser o Thiago Lacerda, mas botaram o Bonfim, não posso fazer nada. E foi muito legal, e você imagina você ser personagem de uma novela da Rede Globo, né? Novela das 8, eu abri portas no Brasil inteiro, sabe? Tenho clientes do Brasil inteiro, isso me ajudou muito, me solidificou muito lá. Muita gente acabou se inspirando em você, até para poder, né, sair do país e buscar esse sonho americano que muitos brasileiros têm. E você dá muitas palestras hoje, né? Dou muitas palestras hoje no Brasil inteiro, que inclusive a palestra chama Sucesso Anda de Limusine, contando a minha trajetória. Mas eu posso te falar, eu passei por muitas dificuldades. E hoje realmente não compensa ninguém sair do Brasil, porque o Brasil é a bola da vez. Hoje eu já estou fazendo o sentido inverso. Eu estou montando negócio no Brasil. Nós temos Copa do Mundo, nós temos Olimpíadas, nós temos um turismo mal explorado. E o turismo do Brasil é mal explorado, né? Tem muito para se desenvolver aqui. E eu quero estar aqui agora para fazer o sentido inverso. Atender gente do mundo inteiro e ensinar as pessoas que a grande arte, quem vende serviço, é atender bem o cliente. Então ainda está faltando melhorar isso daqui. Sair do Brasil por quê? Olha a economia que o Brasil está, olha a força que o Brasil está. Eu cheguei nos Estados Unidos, muita gente achava que a capital do Brasil era Buenos Aires. Muita gente achava que a gente falava espanhol. Muita gente achava que a gente não tinha televisão a cores. E ficava impressionado com as coisas que eu contava. Hoje não. Hoje eles não sabem falar que a nossa presidente é a Delma, eles não falam Dilma. Se o Lula ficou bom, que eles sabem da história do Lula, do que o Lula fez para o Brasil nesses 8 anos, né? Não estou defendendo o Lula, não estou defendendo ninguém, mas é só para posicionar. Então hoje o Brasil é um país importante nos Estados Unidos e no cenário mundial. Existem lojas em Miami e em Orlando que, dependendo da metragem da loja, tem que ter de 2 a 3 funcionários que falem português, ou brasileiro, ou que falem português fluentemente. Então a gente nota a importância do Brasil hoje no cenário mundial. E morar nos Estados Unidos ilegalmente é uma fria. Sabe, você tem que ir com visto de trabalho, você pode até lá passear como turista, conhecer, mas esse negócio de trabalhar ilegalmente hoje está terrível, porque realmente você é deportado e nunca mais regressa. Então hoje você pensa em realmente voltar para o Brasil, fixar residência aqui? Olha, na verdade, eu nunca vou sair dos Estados Unidos, né? Eu vou sempre manter um pé lá e um aqui também. Eu só estou moldando a minha vida. 20 dias lá, 10 aqui, 20 aqui, 10 lá. Até porque agora eu vou casar dia 1º de dezembro com uma bonitense, e então eu preciso ficar mais aqui no Mato Grosso do Sul. E eu também amo meu estado, sabe? Eu acho que agora, com 46 anos, indo para 47, Deus foi tão generoso comigo, então eu acho que está na hora de eu começar a voltar a rever os meus amigos, como eu encontrei alguns aqui, né? E aproveitar um pouco desse calor humano, que esse é ímpar. Esse não tem lugar nenhum do mundo, que é o calor humano e os brasileiros. A maior riqueza desse país é o povo. Jota, muito obrigada. A gente poderia ficar conversando a manhã inteira, mas muito obrigada pela sua participação. Imagina, obrigado, você é um prazer.